O príncipe deste mundo agora será expulso, e eu, da terra levantado, atrairei todos a mim. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, foi para a casa de Pedro, onde concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar alimento. Quando os seus parentes ouviram isto, foram para o prender, porque diziam, ele está louco. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul, e em virtude do príncipe dos demônios, é que expele os demônios. Jesus, tendo-os chamado, dizia-lhes em parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Pois se um reino está dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode ficar de pé. Se, pois, Satanás se levantar contra si mesmo, o seu reino está dividido e não poderá subsistir, antes está para acabar. Ninguém pode entrar na casa do forte e roubar os seus móveis. Se primeiro não prender o forte, então saqueará a sua casa. Na verdade vos digo que serão perdoados aos filhos dos homens todos os pecados e as blasfêmias que proferirem. Porém, o que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será réu de eterno pecado. Porque diziam, está possesso do espírito imundo. Chegaram sua mãe e seus irmãos e, estando fora, mandaram-no chamar. Estava sentado à roda dele muita gente e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram-te. Ele, respondendo-lhes, disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. (9 de junho, 10º domingo do tempo comum), o Evangelho é de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos no capítulo 3, versículo 20 ao 35. Vai trazer, no primeiro momento, a reflexão do dia a dia com o Evangelho, a liturgia diária, da editora Paulo, Subsídio Católico, e que nós somos assinantes, a gente tem assinatura. Muito bem, Marcos concentra aqui alguns episódios que mostram parte das tribulações de Jesus. As multidões o ocupam tanto que não lhe sobra tempo para comer. Seus parentes querem agarrá-lo porque acham que ficou louco. Uma comitiva de doutores da lei chega de Jerusalém acusando de estar possuído pelo chefe dos demônios. É muita carga para um ombro só. No final da cena, a presença da mãe e de seus familiares próximos parece trazer um pouco de alívio. Jesus expulsa demônios pelo poder de Deus. Negar essa verdade é opor-se de modo consciente a Jesus. É pecar contra o Espírito Santo que o conduz. Segundo a nova família de Jesus, a nova família de Jesus supera os laços de sangue. É constituída por aqueles que fazem a vontade de Deus. E nesse segundo momento, a gente faz a ligação do Evangelho de Marcos com o catecismo da nossa Santa Igreja. Vamos ouvir um pouquinho de alguns parágrafos ali do nosso catecismo que fala um pouquinho da ligação desse elo do Evangelho com o catecismo.
Sinais do Reino de Deus, parágrafo 547. Jesus acompanha as suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais, os quais manifestam que o reino está presente nele, comprovam que ele é o Messias anunciado. Parágrafo 548. Os sinais realizados por Jesus testemunham que o Pai o enviou, convidam a crer nele. Aos que se lhe dirigem com fé, concede-lhes o que pedem. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que faz as obras de seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus, mas também podem ser ocasião de queda. Eles não pretendem satisfazer a curiosidade nem os desejos mágicos. Apesar de os seus milagres serem tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns. Chega mesmo a ser acusado de agir pelo poder dos demônios, né? Texto de hoje. Parágrafo 1864. Todo o pecado ou blasfêmia será perdoado aos homens, mas as blasfêmias contra o Espírito não lhes será perdoada. Não há limites para a misericórdia de Deus, de fato. Mas quem recusa deliberadamente receber a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Tal endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. É isso que Jesus fala no Evangelho de hoje, né? Mas vamos falar de uma outra coisa que também está no Evangelho de hoje, e o Catecismo fala. Parágrafo 499. Maria, sempre virgem. O aprofundamento da fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não diminuiu, antes consagrou a integridade virginal da sua mãe. Maria, então, ela é virgem antes, durante e depois do parto. A liturgia da Igreja celebra Maria, a partenos, como a sempre virgem. Parágrafo 500. A isso objeta-se, por vezes, que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus, está no Evangelho de hoje. A Igreja entendeu sempre estas passagens como não designando outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, que as Escrituras às vezes falam que são irmãos de Jesus, está lá em Mateus 13, capítulo 13, versículo 5. Na verdade, são filhos de uma Maria, discípula de Cristo, designada significativamente como a outra Maria, está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 1. Trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão conhecida do Antigo Testamento. E o parágrafo 501. Jesus é o filho único de Maria, mas a maternidade espiritual de Maria estende-se a todos os homens que ele veio salvar. Ela deu à luz um filho que Deus estabeleceu como primogênito de muitos irmãos, isto é, dos fiéis, para cuja geração e educação ela coopera com amor de mãe. Não duvidemos do que a Igreja declara sobre Nossa Senhora. É dogma de fé e nenhum católico pode negar. Se nega, não é católico. Compreendamos isso.